A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, queridos telespectadores, mais uma vez nós estamos aqui no programa Semeando para a Eternidade. Eu, pastor Luiz Fernando, pastor da Igreja Presbiteriana de Lages, ali na Coronel Fausto de Souza 353, presbítero Fernando Geber, é o nosso presbítero ali, nos auxiliando. E queremos agradecer aos nossos patrocinadores, né? A Clínica Vida Nossa, fica na Correia Pinto 638, com o dentista Fernando Geber, a Vanessa, que é serviço de ultrassonografia, Doppler, geral, obstétrico, músculo esquelético. Certo. E a sua irmã? Minha irmã, a doutora Suane, que é a parte de clínica geral. Clínica geral. Então, estão ali para atender. Também a loja Cadillac, da Gesana, que fica ali na rua Aristiliano Ramos, 52, e tem exclusividade das marcas Coach, Fórum e Schutz. Então agradecemos aí aos nossos patrocinadores e vamos pedir a Deus a orientação agora na palavra dele. Oremos. Deus e Pai, te louvo porque o Senhor tem nos abençoado, ó Deus, com a tua presença, com o teu amor, com a tua palavra. Pedimos que agora na transmissão da Tua Palavra, Deus, o Senhor esteja nos abençoando com entendimento e com a direção dela, Pai, para abençoarmos a todos os que nos ouvem. Obrigado pela vida do Fernando Geber aqui conosco. Te pedimos, ó Deus, a Tua unção em nome de Jesus. Amém. 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 Então, nós começamos no programa anterior a falar sobre família, né? Nós dizemos que na Igreja Presbiteriana do Brasil tratamos do tema família no mês de maio. E hoje nós vamos contar a história de uma família. O tema seria a família na presença de Deus e vamos contar a história de Noemi e de Ruth. E eu vou pedir para o Fernando fazer a leitura então do primeiro capítulo do livro de Ruth, que fica lá no Antigo Testamento. É um livro que fica logo depois do livro de Juízes, e a história se passa na época dos juízes lá em Israel. Vamos prestar atenção na leitura, então. Muito bem. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrava do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela, com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê e sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. E lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos,
Esperá-los-eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu aí e serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: não é esta a Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Amém. Amém. Queridos, isso é uma história contada pela Bíblia, a história de uma família, né? Então a gente está tratando do tema família nesse mês de maio, e eu queria trazer algumas reflexões com relação às nossas relações dentro da família. Algumas pessoas que se achegam às nossas famílias não são pela nossa vontade, são pela vontade de Deus. E nessa história de Noemi e de Ruth, a gente vê uma ação de Deus nessa questão. Nesse tempo de Noemi, né, ela era casada com um homem que tinha terras ali em Israel, Elimeleque. E ele teve uma ideia. A ideia foi buscar sustento da família. No lugar onde ele vivia com as suas terras, não estava chovendo, não tinha plantação, estava todo mundo passando necessidade, e ele pega a sua família e vai para uma outra terra onde tem sustento, onde tem como se sustentar. Mas quando esse Elimeleque leva a sua família para uma outra terra, ele leva para uma terra que o povo dali era um povo que era inimigo de Israel, que Israel não se dava bem, que eram os Moabitas. Vamos lembrar aqui quem são os Moabitas, né? Os Moabitas surgem do incesto das filhas de Ló com Ló, né? Os Amonitas e os Moabitas. E na lei, em Deuteronômio, foi escrito que Israel não deveria se relacionar com os Moabitas nem com os Amonitas, né? Por lei, eles não deviam se relacionar, não deviam se casar, não deveriam trazê-los para a congregação, porque o modo, não somente o pecado do modo como surgiu esse povo, mas as suas ações após o seu surgimento são ações do mal, são ações perversas. Então Deus diz ao povo de Israel para não se relacionar. Mas esse Elimeleque vê que ali é o lugar onde ele vai conseguir sustento para sua família e leva a sua família para lá. Pois bem, a gente viu a narrativa aí, o que aconteceu. Todos os homens da família morreram. A Bíblia não se preocupa em dizer de que modo foi, se foi por violência, se foi por saúde, mas o fato é que essa terra onde os homens eram maus, todos os homens dessa família faleceram. E, ficando essas mulheres, a gente tem a história de Ruth, que resolve se apegar a Noemi, né? Então, essa fala de Ruth para Noemi
de que onde ela for eu vou, o teu Deus é o meu Deus, é uma fala conhecida. É uma fala que nos até emociona pelo tamanho do amor que Ruth tem por Noemi, né? Verdade. Então essa história dessa família é uma história como todas as outras famílias têm os seus momentos bons, os seus momentos ruins e os seus momentos de dependência um do outro. Aqui se vê só as duas mulheres e a história de Noemi é uma história de uma mulher que se vê culpada, ela se sente culpada. Não se sabe exatamente por quê, se foi só pela morte do marido ou se... Dos dois filhos também, né? Dos dois filhos, a morte do marido e dos filhos, ou porque ela deixou e acompanhou o marido para aquela terra onde só aconteceu coisa ruim, e ela volta e ela diz, eu não me sinto mais feliz na minha vida, né? Então, o meu nome, Noemi, que quer dizer agradável, isso. Agora eu quero que seja Mara. Mara, que é amarga, né? Porque Deus descarregou a sua mão sobre mim, né? Então, quando a gente olha para Ruth com essa fé, declarando essa fé para Noemi, a gente pensa, nossa, Noemi era um esteio de fé, né? Era um exemplo de fé. Não era. Noemi fraquejou aqui, diz que Deus descarregou a mão sobre ela, sem a menor noção de que tudo isso era parte do plano de Deus para a vida da humanidade, né? Você vai entender já. Era muito maior do que a pequena história de vida dela. Verdade. A história daquele momento ruim, né? Ok que a gente possa pensar assim, nossa, mas ela perdeu o marido e os filhos. É realmente uma tragédia, realmente doído, não tenho nem como pensar em passar por uma situação dessa. Exatamente. Mas o plano de Deus para a vida dessa mulher é muito maior do que essas circunstâncias, né? E ela fala com toda a razão para essas mulheres, para suas noras, que continuar com ela não tem futuro. Justo. Porém, Ruth, mesmo sabendo que não teria futuro, não teria perspectiva de continuar a sua descendência, né? Ela se apega a Noemi. Então, a história vai mostrar que quando Deus age na nossa vida, e a gente dá exemplo de que Deus está agindo na nossa vida, a gente passa por momentos ruins também. Deus nos coloca à prova em muitas situações. Em muitas situações, elas surgem na nossa vida exatamente para mostrar a glória de Deus, principalmente em situações em que envolve sofrimento, né? Diversos, né? Diversos sofrimentos. Então, a história de Noemi e de Ruth vai mostrar isso. Quando elas voltam, essa Ruth, ela não fica parada, né? Ela vai atrás de comida, e a história toda vai nos mostrar uma busca desta Ruth em sustentar a sua sogra, e no final do livro as mulheres vão reconhecer isso, assim, a tua nora te ama, né? Então é o ponto que eu quero chegar aqui, né? Da relação familiar. Quantos conflitos nós temos hoje em dia que partem principalmente desse relacionamento de sogra e nora, né? Sogra e nora. Deu filme. Tem filme que é comédia, de tanto que uma tenta desmoralizar a outra, né? Então, esse amor de mãe para com o seu filho causa ciúmes na nora. O relacionamento do filho com a esposa causa ciúme na mãe. Então, como é que a gente encara, como é que a gente vive, como é que a gente pode, na perspectiva da palavra de Deus, perceber que tudo isso é para o nosso crescimento. As pessoas que se achegam, os agregados, né, estejam orando pelas noras dos seus filhos, né, pelas esposas dos seus filhos, suas noras, pelas sogras, né, a menina que quer casar aí, ore pela família do seu noivo. Verdade. Para que Deus dê uma família que você possa abençoar. A história de Noemi e de Ruth é uma história entrelaçada com a história da redenção, né? Tudo o que elas viveram desencadeou
uma questão da redenção. O Senhor Jesus vem dessa linhagem. Então essa história não é uma história aleatória, ela está falando sobre a história de uma família que pode se refletir na nossa família hoje, né, Fernando? Naturalmente. Que quantos problemas intervêm no casamento de pessoas advindos de famílias, das famílias. Quando nós olhamos na palavra de Deus, uma pessoa que não era para ser aceita ali, por lei, né? Por lei, não era nem uma questão de gosto, era uma questão de lei, simpatia. Até de simpatia, né? Mas mesmo assim ela entrou ali no meio, mas o amor superou essas diferenças. A diferença de etnia, a diferença da lei, a diferença do abandono também, né? Do sentimento de que não merece a bênção de Deus. Muitas vezes as pessoas vivem culpadas dizendo, eu não mereço mesmo a bênção de Deus. Né? Então essa história também ela vai terminar com uma referência à redenção, ao Senhor Jesus. Então eu gosto muito da história de Noemi e de Ruth, porque apesar de ela começar e trazer essa questão do sofrimento, da perda, ela vai trazer também a questão da esperança, né? Da resiliência e da esperança. Aí entra uma figura interessante nessa história das duas, né? Como eu disse no começo, Elimeleque era um homem que habitava ali nas terras de Israel e tinha suas terras. Ele era o irmão mais velho de uma família. Então, pela lei de Israel, os filhos iam levando o nome, né, daquela família. E quando Ruth retorna sem esses homens, com esses homens mortos, ela não tem direito mais à terra. E aí que entra a figura de Boaz. Boaz é um parente de Ruth, é um dos sobrinhos de Elimeleque, e ele chega nessa história como alguém que conhece Ruth, se afeiçoa a Ruth, só que ele não pode tomar Ruth como mulher, porque existe todo um ritual das heranças. Né? Essa herança de Elimeleque, ela teria que passar para o filho mais velho depois dele, que ele falece. Né? E Boaz faz uma proposta para que esse irmão mais velho resgate a Noemi e, com esse resgate, ele tem direito às terras, mas também tem direito às mulheres que pertencem a Elimeleque. No caso, seria Noemi e Ruth. Né? Mas Boaz faz uma proposta de que ele quer casar com Ruth e assumir essa questão da descendência de Elimeleque. Então ele chama os anciãos, que era o modo como se fazia, era como se fosse um cartório ali, isso né? Mesmo, exatamente. Serviço de cartório. Né? Com testemunhas, né? Com as testemunhas, com as testemunhas idôneas, né? Idôneas, E aí aceita a proposta dele, o irmão mais velho passa para ele a questão das terras, só que se você for estudar direitinho essa questão dos nomes, né? Da descendência, Boaz não teria direito a ter o seu nome como a descendência. Ele daria descendência aos filhos de Elimeleque, aqueles que faleceram. Né? Mas ele pagou pelas terras também, né, pastor? Ele pagou pelas terras. Sim. Mas mesmo pagando, a descendência seria dos nomes dos filhos de Elimeleque. Né? Mas não é isso que acontece. Né? A história destaca aí a ação exatamente de Boaz. E, para encerrar, a gente vai ver aqui como é que a história reage, né? Como é que fica a história registrada na narrativa de Ruth. A gente vai ler o finalzinho do capítulo 4, que é o último capítulo da história de Ruth. O presbítero Fernando Geber vai ler do 17 ao 22. Pode ler. Vamos ler então. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom,
Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Ok. Então veja que final de história de Ruth, né? Aliás, de Noemi e de Ruth. Então as vizinhas, quando nasceu o filho de Ruth de Boaz, pegaram aquela criança, né? Deram para Noemi, diz que Noemi pegou essa criança e colocou no colo, e as vizinhas disseram, a Noemi nasceu um filho. Eles chamaram Obed. A tradução do nome Obed é servo. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. E aí termina o livro de Ruth com a genealogia que vem, né, até Davi. E o nome de Boaz está ali. Né? O nome de Boaz. Não é o nome de Elimeleque, é o nome de Boaz. De Boaz. Né? Então está aqui. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho. São essas, pois, as gerações de Pérez. E, chegando a Davi, essas são as gerações que vêm da família ali de Boaz, que é repetida na genealogia, lá no primeiro capítulo de Mateus. Então, a leitura dos primeiros versículos, quando começa o livro de Mateus, ele começa assim, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez. E aí começa aquela genealogia, Isso. da onde vem Pérez. Pérez é filho de Judá e de Tamar. Judá é o filho mais velho de Jacó? Não. Não, não é. Não é. Filho de Jacó, os filhos de Jacó perderam seus direitos à primogenitura por causa do pecado. E Judá assume essa genealogia. Judá gerou de Tamar, que era a sua nora. Tamar era a nora de Judá. Ah, era nora de Judá, exatamente, isso mesmo. É a história. Depois a gente pode abordar a história do sogro com a nora. Né? E Judá, ele era o terceiro, quarto ou quinto filho? Terceiro. Terceiro, né? Filho. Os dois primeiros Isso. pecaram contra Deus quando mataram, né? Ruben e Levi. e Levi. Eles mataram os amalequitas. Justamente. Então essa história é uma história que Deus vai consertando as famílias através do amor, não é? Através da obediência à sua palavra, através da honradez que Deus torna aquelas famílias, né? Tamar tem uma história linda também, e ela busca ser honrada pela família, e ela é honrada pela família. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou Esrom a Arão, que na outra versão... Arão, justamente. Aqui está Arão. Em Ruth está Rão, né? Arão, Mas Arão. E Arão gerou a Aminadab. Aminadab é Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Olha quem é a mãe de Boaz, Raabe. Uma outra história que Deus conserta com amor. Raabe era uma prostituta nas muralhas de Jericó. Exatamente. Né? E ela ajuda o povo de Israel, e ela é resgatada pelo povo de Israel. Então, de resgate, Boaz entendia. Essas duas mulheres têm uma história em comum, né? Praticamente. Praticamente, né? Porque as moabitas eram consideradas também mulheres não confiáveis, mulheres de vida fácil, né? E elas tiveram acesso, né, ao conhecimento do Senhor através do testemunho da Noemi e daqueles espias, né, que estiveram lá, e elas acolheram, e através da fé foram, né, salvas, né, porque elas creram no Senhor. Elas creram. Então aqui a gente está falando de Antigo Testamento, pessoas que creram, né, e foram salvas. Então a história da salvação sempre foi a questão da graça de Deus, né? Quando a família está diante de Deus, as relações mudam. As relações entre sogra e nora, entre nora e sogra. A declaração que Noemi faz, o teu Deus é o meu Deus. Aonde você estiver, eu vou estar ali.
vou te ajudar, eu vou te suportar, vou te dar suporte, eu vou honrar o teu nome, não é? Então veja como é que muda toda a perspectiva de família. Deus abençoou de tal maneira essas mulheres, esta família, o Boaz, a Raabe, a Tamar, pela história que eles trazem de um Deus que conserta a nossa história. Quando nós nos entregamos a Deus, colocamos a nossa família no altar de Deus, exercemos o amor diante das relações, Deus faz coisas tremendas, muda a história, salva famílias. É isso que nós desejamos. Para você, telespectador, que você ouça a palavra de Deus, que Deus toque no seu coração, que você enxergue na sua família, nos seus familiares, principalmente, a graça de Deus, o valor que a palavra de Deus traz com relação ao amor nos relacionamentos. É bom a gente lembrar isso, né? É verdade. Eu, por mim mesmo... O amor vem de Deus, né? O amor vem de Deus. Deus é amor. Deus é amor, é isso aí. João. E aí Ele nos capacita. Então, se você vive aí num conflito familiar, busque a presença de Deus. Que Ele transforme o seu lar. Que Ele traga a capacitação do perdão ao seu coração. Ao amor ao tratar um com o outro. Não interessa de onde veio. Não interessa a história anterior. O que interessa é a sua disposição em amar. Que Deus abençoe o seu lar, a sua família. E hoje e sempre. Amém. Amém. Amém.